Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? As pessoas muitas vezes questionam o fato de estudar a Bíblia, né? Devemos estudar a Bíblia? Sim ou não? Sim, devemos estudar a Bíblia. É importante para o nosso crescimento, né? Eu sou o apóstolo Roberto Orecida, do Ministério Apostólico Geração Graça e Paz, e quero conversar com você um pouquinho porque o cristão deve estudar a Bíblia, amém? Amém, queridos? Estudar a Bíblia não uma mera atitude. Estudar a Bíblia deve ser uma das atividades especiais que estão presentes na agenda diária de cada cristão. Amém? O homem de Deus da antiguidade sempre buscaram o seu aperfeiçoamento através, dos estudos e também meditação da palavra de Deus. Esdras, que possivelmente foi escritor do Salmo 119, ele diz coisas tremendas no Salmo 119. Se você for ver no Salmo 119, versículo 4, 9, 11, 14, 20, 24, 31, 89, 92 e 99, você vai ver coisas maravilhosas, né? Você vai ver nesse texto razões de monte, de sobra, pela quais é apropriado ao verdadeiro cristão, estudar e meditar na palavra de Deus todos os dias, não apenas uma vez ou por mês, uma vez por ano. Tem líder que nunca leu a Bíblia inteira. Como uma pessoa pode ser pastor, bispo, apóstolo, sem conhecer a Bíblia, sem ler a Bíblia? Ele vai pregar o quê? Vai inventar, Por isso que hoje está cheio de heresia nas igrejas. Por isso que hoje está cheio de pessoas inventando histórias nos altares, pregando enganos, em vez de pregar libertação para o povo. Um dos princípios da hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, nos diz que a Bíblia se explica pela Bíblia. Valendo-se desse princípio, devemos então o quê? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia e a Bíblia se interpretar por ela própria. Veja bem, Romanos 1, versículo 2: qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, palavra de Deus, Então o que é isso? Como que é chamada a palavra de Deus? Santas escrituras. A Bíblia também é chamada, de palavra viva, está lá em Atos 7:38. Este é que esteve entre a congregação no deserto com o anjo, que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar. A Bíblia é palavra da vida. Também é denominada do que? Palavra de Deus, Hebreus 6, versículo 5 nos fala o quê? E provaram a boa palavra de Deus. Palavra de Deus, Bíblia, viu? Tem pessoa que não quer ler a Bíblia e viver de revelação. Ora, quer mais revelação do que a palavra de Deus? Deus revela? Claro que revela. Nos dias de hoje, sim. Mas a palavra de Deus é a revelação atual dele para as nossas vidas, A palavra de Deus também é chamada do quê? Espada do Espírito. Está lá em Efésios 6:17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Agora, 5 razões para eu estudar as Escrituras. Primeira razão: tu ordenastes os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Salmo 119:4. Você que não estuda a Bíblia não está observando os preceitos que Deus deixou para você. Viu? É sério. O texto bíblico, nesse texto nós notamos que a Bíblia em si é um livro que deve ser examinado. Deus ordenou os seus preceitos para que nós, seres humanos, seguíssemos os mesmos. Preceitos nada mais são do que regras de proceder, tá bom? Então, entenda bem, qual é o segundo ponto? Qual a segunda razão que eu devo estudar a palavra de Deus, Como purifica o jovem o teu caminho? Observando segundo tua palavra. Salmo 119, versículo 9, Observando o quê? A palavra de Deus, que é para nós a fonte de purificação. Jesus disse, sabe o que aos seus discípulos? Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Qual palavra? Palavra de Deus,
Palavra de Deus. Se nós seguirmos o nosso caminho segundo o que nos ensina a palavra de Deus, certamente, né, essa caminhada vai ser brilhante, bonita, linda, abençoada, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Terceira razão: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11, né? Quando verdadeiramente nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, o que acontece? Nossos corações, né, a nossa vida fica fortalecida, né? Quando você busca Deus, você está fazendo o quê? Fortalecendo a sua vida, né? Esconder nada mais é do que guardar, e guardar nada mais é do que praticar a palavra de Deus, né? O salmista está dizendo o quê? Guardei tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Quer dizer, quando eu pratico a palavra de Deus, eu estou longe do pecado. Quando eu deixo de praticar a palavra de Deus, o pecado se aproxima da minha vida. É assim que funciona. A quarta razão: se a tua lei não fora o meu deleite, há muito que teria perecido da minha angústia. Está lá em Salmo 119, versículo 92, né? Quando nós passamos por momentos de angústia, é comum enfrentarmos aquele desânimo, né? Quando você passa por luta, vem o desânimo, vem a vontade de não ler a Bíblia, de não estudar, né? Mas quando você está fortalecido, você passa e vence tudo, né? Quando a Bíblia é atual na tua vida, né? Quando a palavra de Deus está agindo na tua vida, né? Quando você está praticando a palavra de Deus todo dia. E a quinta razão que eu poderia falar aqui: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Está lá em Salmo 119, versículo de número 99. Porque aquele que medita na palavra do Senhor alcança entendimento, né? Não somente quanto às coisas naturais deste mundo, mas principalmente quanto às coisas espirituais, né? Muitos são os que procuram ter entendimento, mas poucos são os que meditam nos estatutos divinos, né? Quando nós meditamos na palavra de Deus, sabemos qual é a nossa posição diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim nós vamos procurar nos aperfeiçoar, né? A Bíblia é como a luz. Quando você está caminhando à noite, você vai vendo, você vai caminhando, aquela luz ilumina o caminho, você não tropeça, não cai, não se machuca, não é ferido por animais, né? E assim por diante. Então, você que quer ser abençoado e ter uma vida abençoada com Deus, um ministério abençoado por Deus, é indispensável tirar um tempo da sua vida, do seu dia a dia, né, para examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Ela é a fonte de toda orientação para a nossa vida, né? A nossa orientação diária, né? Elas são a base de autoridade do genuíno cristão, né? Então, vamos nos dedicar com fervor ao estudo da Santa Palavra de Deus. É necessário, né? É uma vergonha quando nós ficamos sabendo, né, que mais de 50% dos pastores, bispos e apóstolos não leram a Bíblia inteira. Isso é uma vergonha. Uma criancinha de 5 anos do islamismo já conhece o seu livro sagrado. Agora eu te pergunto, você não lê a Bíblia? E teu filho e tua filha, ele lê a Bíblia? Será que o teu filho, se você não lê, ele lê? Então, amado, vamos estudar a Bíblia. Amém? Deus te abençoe, ó. Paz do Senhor Jesus. Shalom, querido.